Fala galera do canal Mais Química, sou o professor Diogo, estamos aqui para dar continuidade às nossas dicas e macetes para o Enem e Medicina das Particulares. Galera, olha só, minha primeira aulinha eu falei um pouquinho sobre o raio atômico, eu estou começando a trabalhar essa parte das propriedades periódicas, beleza? Só que para nós trabalharmos agora essa parte da eletropositividade, eu vou dar só um lembretezinho nessa parte do raio atômico. Olha só, nós vimos na aula passada o seguinte, que nós sempre temos que analisar essas propriedades periódicas sempre com duas visões, tanto nas famílias como nos períodos. As famílias que são todas as colunas como nos períodos. Galera, nós vimos o seguinte, olha só. Eu coloquei aqui o lítio e o sódio, que são elementos que estão na mesma família, só que em períodos diferentes. Como é que você pode saber isso em termos se você não possui uma tabela periódica? Eu tenho aqui os seus respectivos números atômicos e eu coloquei aqui a sua distribuição eletrônica, certo? Por subníveis. Eu tenho lítio 3, 1s2, 2s1. Eu tenho sódio 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ó, se você não tem uma tabela periódica e você quer saber qual é o período que esses elementos eles se encontram, basta você observar quantas camadas cada elemento ele possui, beleza? Como assim? Ó, o lítio ele tem essa camada, tudo que é subtende que seria a camada K. Então eu tenho K igual a 2 elétrons. Tá vendo que eu tenho aqui 2? Tudo que é 2, nada mais é do que a camada L. Então L vai ser igual a O, eu tenho 1 elétron, então L igual a 1. Já no sódio é diferente, ó. Eu tenho a camada K, que é tudo que é 1, igual a 2. Camada L, ó, tudo que é 2, ó. Eu tenho 2s2, 2p6. Então L igual a 8, L igual a 8, ó, 2 mais 6, 8. E tudo que é 3 é a camada M, M igual a 1, porque aqui nesse 3 eu só tenho S1, então só tenho 1 elétron, beleza? O que é que você pode observar? Que quando eu estou descendo em termos de tabela periódica, eu estou aumentando o quê? O número de camadas. Então, se eu estou crescendo os meus períodos, eu estou aumentando o número de camadas eletrônicas. Consequentemente, se eu aumento números K, L, M, N, O, P, Q, se eu estou aumentando o número de camadas eletrônicas, consequentemente eu estou aumentando o tamanho do raio. Ponto. Ou seja, na tabela periódica, o raio ele tende a crescer de cima para baixo. Quanto mais embaixo, maior vai ser o tamanho do raio. Só que quando você tiver agora nessas famílias, olha só, eu tenho aqui família 4A ou grupo 14, família 5A ou grupo 15, família 6A ou grupo 16. Vamos supor, eu tenho aqui carbono 6, nitrogênio 7, oxigênio igual a 8. Galera, olha só. O que é que você vai ter que analisar quando eu estiver no mesmo período, certo? Quando eu estiver no mesmo período, você tem que prestar atenção no seguinte, certo? Olha só que lindo. Quando eu estou aumentando o número de camadas, a camada vai ser a mesma. Quando eu estou aumentando o número atômico, 6, 7, 8, maior vai ser o número de cargas positivas que eu terei no próton. Lembra que o número atômico é igual ao número de prótons no núcleo, certo? Então, quanto maior o número de cargas positivas, maior vai ser a atração. Então, se o núcleo ele tende a puxar a eletrosfera, ó, vai diminuir. Se vai diminuir, vai chegar mais próximo ao núcleo, consequentemente, o tamanho do raio vai diminuir também. Ou seja, se eles estiverem no mesmo período, certo? No mesmo período, quanto maior o número de cargas positivas, menor vai ser o raio, porque maior é a atração. Ou seja, como o número atômico, como o nosso amigo Moseley, ele já tinha falado que a tabela era organizada em ordem crescente de número atômico, então se cresce para lá, então o meu raio ele decresce para lá. Ou seja, o raio atômico ele tende a crescer da direita para esquerda. Olha o macete, a cabeça da seta sempre vai ter que estar junto com a outra cabeça da seta. Então, se ele cresce de cima para baixo, ele vai crescer da direita para esquerda. Galera, só que agora eu já vou fazer uma ponte. Olha só, se você entendeu isso daqui, você consequentemente vai entender o que? A eletropositividade. Olha o conceito de eletropositividade. A eletropositividade nada mais é do que a tendência que o átomo tem de perder. Como assim, professor, perder? A partir do momento que um átomo ele perde um elétron, ou seja, ele perde uma carga positiva, uma carga negativa, quando ele perde o seu elétron, ele vai ficar o quê? Positivo. Então, o que é a eletropositividade? É a tendência que um átomo tem de perder o elétron para se tornar positivo. Galera, aí vamos analisar aqui comigo. Olha só, olha o que eu tenho aqui. Olha que lindo isso aqui, que mágico. Imagina que eu tenho um átomo pequeno
Imagina que eu tenho agora um átomo maior, certo? Eu tenho um elétron girando aqui, eu tenho um elétron girando aqui. Eu tenho uma atração nesse núcleo eletrosfera e eu tenho uma atração entre núcleo e eletrosfera. Ou seja, aqui eu tenho um raio pequeno, só que aqui eu tenho um raio atômico maior, certo? Raio atômico pequeno e raio atômico menor. Galera, concorda comigo que existe uma atração entre positivo e negativo? Existe uma atração entre positivo e negativo. Só que onde é que vai existir uma maior atração? Com certeza a maior atração é no pequeno, porque quanto mais próximo, maior é a atração. Então eles vão estar bem atraídos entre si, essas duas cargas. Só que como ele está mais distante, vai existir uma atração, só que não vai ser uma atração tão grande quanto esse pequeno aqui, ó. Porque ele está mais próximo, a atração é maior. Ele está mais distante, a atração vai ser bem menor. Aí eu me pergunto, onde você acredita que seja mais fácil arrancar um elétron? Nesse raio pequeno, onde a atração é maior, ou nesse raio maior, que a atração é bem menor? Galera, com certeza é bem mais fácil arrancar o elétron de quem está mais distante, porque se a atração é menor, bem mais fácil vai ser arrancar esse elétron. Ou seja, quem é que possui uma maior tendência de ficar positivo, uma maior tendência de perder esse elétron? Com certeza quem tem o raio maior. Ou seja, a eletropositividade é igual ao raio atômico. Em termos de tabela, vai ser igual. Ó. Por quê? Porque se o raio ele cresce de cima para baixo, aqui eu vou ter um raio maior, então eu vou perder elétron mais fácil. E esses elementos aqui de baixo eles vão ser bem mais eletropositivos do que os de cima. E se você for analisar aqui no mesmo período, olha só, o raio atômico ele cresce da direita para esquerda. Se ele cresce da direita para a esquerda, maior o raio é desse lado aqui. Se é maior, se ele é bem maior, bem mais fácil de perder esse elétron. Mais eletropositivo ele é. Por quê? Se ele é pequeno, ele vai ser muito difícil arrancar esse elétron. Então ele vai ter uma baixa eletropositividade. Só isso. Então faz essa correlação aqui, ó. Cresce de cima para baixo, cresce da direita para a esquerda. Quanto maior o raio, mais eletropositivo é esse elemento. Por quê? Porque como ele é grande, a atração entre núcleo e eletrosfera vai ser uma atração pequena. Se é uma atração pequena, mais fácil de eu arrancar esse elétron. Se é fácil arrancar esse elétron, mais eletropositivo é esse átomo. Ou seja, eu posso fazer essa correlação aqui, ó. Tudo que desce, cresce da direita para a esquerda. Lembra do macete? Cabecinha da seta tem que estar igual com a cabecinha da seta. As cabecinhas vão se bater. Então, se é para descer, é para... Olha só. Se é para descer, é para... Ou seja, eletropositividade e raio atômico, ele cresce de cima para baixo. Ou seja, se é para descer, é para... eletropositivo, raio atômico. Por quê? Você já sabe, meu aluno, que se ele cresce de cima para baixo, ele vai crescer da direita para a esquerda. Porque a cabecinha tem que bater com a cabecinha. Ponto. Então tá aqui, ó. Então a eletropositividade e o raio atômico tanto cresce de cima para baixo como da direita para a esquerda. Acabou-se, meu amigo. Finalizamos a parte do raio atômico, finalizamos a parte da eletropositividade. É só isso. Se cresce de cima para baixo, cresce da direita para a esquerda. Por quê? Quanto maior o raio, mais eletropositivo, que é mais fácil eu arrancar um elétron. Você só não pode esquecer o seguinte, que tudo o que eu tenho, alguma coisa, eletropositividade, eletronegatividade, eletroafinidade, seja lá o que for, tudo que é elétron, exclui gás nobre. Gás nobre aqui não vai entrar, beleza? Então não esquece disso, galera. Macete, tudo que tem eletro alguma coisa, esquece todos os gases nobres, belezinha? Então, se é para descer, é para eletropositivo, raio atômico, ou seja, cresce de cima para baixo, da direita para a esquerda. Cabecinha tem que bater com a cabecinha, não esquece disso. Valeu, galera, espero que eu tenha ajudado. Grande abraço para vocês e próxima aula vamos dar continuidade a essa parte das propriedades periódicas. Show? Grande abraço, grande beijo, fui.